Você já imaginou como Shrek seria completamente diferente se Fiona nunca tivesse sido amaldiçoada? No filme original, a maldição a forçou a viver isolada em uma torre, esperando ser resgatada. Mas e se ela tivesse crescido como uma princesa comum num reino de tão distante? Isso mudaria tudo. Sem a maldição que a transformava em ogra à noite, Fiona teria crescido como uma princesa comum, e isso significa que ela teria sido educada para ser a esposa perfeita de um príncipe encantado, seguindo todas as tradições da realeza. Desde pequena, Fiona teria aprendido a etiqueta real, a importância de manter uma boa aparência e o papel que uma princesa deve cumprir. Ela nunca precisaria esconder um lado monstruoso, porque ela nunca teria um. Isso faria com que ela se identificasse ainda mais com os humanos e rejeitasse qualquer coisa que fugisse desse padrão, podendo até se tornar um Lord Farquaad feminino. O mais importante é que seus pais nunca sentiriam vergonha dela. No filme, o rei Harold e a rainha Lilia fizeram de tudo para esconder o segredo da filha, chegando até a trancá-la na torre por anos. Mas, sem a maldição, Fiona teria sido a filha perfeita para eles, se tornando o orgulho da família real. E como resultado disso, o plano da fada madrinha para casar Fiona com o príncipe encantado teria dado super certo. Sem a transformação em ogra para atrapalhar, Fiona teria aceitado mais facilmente a ideia de se casar com um príncipe perfeito, mesmo que ela não estivesse apaixonada, já que isso era um dever de uma princesa. Sem a maldição para atrapalhar, o plano da fada madrinha teria se concretizado perfeitamente. Fiona cresceria acreditando que seu destino era se casar com um príncipe encantado, e a família real de tão distante não teria razões para impedir essa união. Afinal, o príncipe encantado era visto como um genro ideal, bonito, charmoso e filho da poderosa fada madrinha, que poderia garantir um futuro próspero ao rei, e fora também aquele acordo que o rei Harold tinha feito com ela. Então, era inevitável essa união. Mas será que Fiona realmente teria sido feliz ao lado dele? Mesmo na versão original da história, Fiona demonstrava que queria um amor verdadeiro, não apenas um casamento arranjado. No primeiro filme, ela sonhava com um momento perfeito em que o cavaleiro entraria na sua torre e iria salvar ela daquele sofrimento, e os dois viveriam felizes para sempre. Mas à medida que conhecemos a melhor, vemos que Fiona tem uma personalidade forte e independente. Ela não gosta de ser controlada e não é facilmente manipulada. E esse conceito de ter um cavaleiro foi mais uma história que ela criou na mente dela pro momento que a maldição dela seria quebrada. E aqui que entra um problema. O príncipe encantado era tudo que a Fiona não gostava. No segundo filme, vemos que ele era mimado, superficial e arrogante, muito mais preocupado com a sua aparência e status do que com a Fiona como pessoa. Isso se ele gostasse ainda da fruta, né? Tem razão. Ele não teria aceitado a personalidade forte dela e esperaria que Fiona fosse submissa ao seu papel de princesa. Se o casamento tivesse acontecido, provavelmente teria sido uma relação infeliz para Fiona, mas ela poderia ter se convencido que era o seu dever. Sem conhecer outra realidade, ela não teria uma referência de um amor verdadeiro como teve com Shrek. O casamento teria sido um arranjo político e não uma escolha baseada em sentimentos. Enquanto Fiona estaria vivendo sua vida como princesa tão distante, Shrek continuaria tomando banho no seu pântano, longe de qualquer envolvimento com humanos. No primeiro filme, a Fiona foi a primeira pessoa que realmente o tratou como um igual, mas sem a maldição para aproximá-los, esse encontro nunca aconteceria. Shrek sempre foi temido e rejeitado pelos humanos. Antes de conhecer Fiona, ele já havia aceitado que jamais seria companhia e que sua vida estaria destinada à solidão. Tanto que no início do filme, ele até gosta de estar sozinho, porque ele foi ensinado a ser assim, mas aos poucos vemos que na verdade ele apenas construiu essa barreira como um mecanismo de defesa. Ele finge não se importar, mas no fundo ele se sente solitário. Sem Fiona, Shrek nunca teria a chance de descobrir que poderia ser amado. Nenhuma princesa humana sequer consideraria um ogro como ele, porque os humanos simplesmente não viam os ogros como seres dignos de afeto, e até aquele momento nem ele sabia da existência de outros ogros, então dificilmente ele arranjaria uma ogra. Mesmo Fiona, quando ainda tentava esconder seu lado ogro, ficou horrorizada ao descobrir que não poderia mais voltar a ser humana. Mas e se de alguma forma Shrek e Fiona se
encontrassem nessa realidade alternativa? Será que ainda haveria uma chance de romance? A resposta mais provável é não. No filme, o que faz Shrek e Fiona se aproximarem não é apenas a convivência, mas o fato de que eles são iguais. Fiona não apenas aceita Shrek porque ele a trata bem, mas porque no fundo ela também é um ogro, tanto que fisicamente quanto em personalidade. Ou você acha que uma princesa comeria rato assim facilmente, assopraria um sapo? Não. Eles sempre tiveram essa personalidade, tanto que quando eles se casaram na lua de mel, toda a viagem era de um ogro e não comportamentos de uma princesa. Se Fiona tivesse crescido como uma princesa normal, ela nunca teria desenvolvido os hábitos e a personalidade que a fizeram se conectar com Shrek. Sem isso, a relação entre eles nem sequer teria começado. E pior, o próprio Shrek não se interessaria por ela. Fiona, sem seu lado ogro, seria apenas mais uma princesa como qualquer outra, exatamente o tipo de pessoa que Shrek desprezava. Por mais que ele não se apaixonou pela versão ogra dela, que ele só foi descobrir no final, ainda assim, era a personalidade ogra dela que ele estava se apaixonando em forma humana. Ele nunca teria dado uma chance para conhecê-la e, se por algum motivo tivesse interagido, seria intransponível. Agora, como ficaria o destino de tão distante sem Shrek para salvar o dia? Sem a interferência do Shrek, o reino de tão distante teria um destino completamente diferente. Como eu citei antes, Fiona provavelmente se casaria com o príncipe encantado, seguindo os planos da fada madrinha, mas o que isso significaria para o futuro do reino em si? A fada madrinha sempre quis controlar tão distante. E casar seu filho com a Fiona era sua melhor estratégia para isso. Com um casamento garantido, Encantado se tornaria rei quando Harold morresse. Isso se não morresse antes da hora, né? E a fada madrinha governaria nos bastidores. Diferente de Shrek, que desafiou tradições e conquistou Fiona pelo amor verdadeiro, Encantado apenas manteria um casamento de aparências, o que significaria que Fiona viveria infeliz sem uma conexão verdadeira com seu marido. Mas e o rei Harold? No filme, ele resistiu à fada madrinha para proteger Fiona, mas sem Shrek para dar coragem a ele poderia acabar cedendo à pressão. Isso significa que ele poderia continuar vivo por mais tempo, ou não, mas sempre sendo manipulado ou até mesmo acabar sendo tirado do trono para o Encantado reinar sozinho. A rainha Lilian. No terceiro filme, vemos que ela era muito mais forte do que aparentava, chegando até a destruir paredes a cabeçadas, né? Talvez percebendo que Fiona não estava feliz, ela tentasse ajudá-la a fugir desse destino, mas sem Shrek como uma alternativa, Fiona teria que ir pra onde? Enquanto isso, Shrek obviamente continuaria no pântano, sem saber de nada sobre o que acontecia no reino. Ele nunca teria descoberto que poderia ter uma vida diferente, pois ele nunca teria um motivo para mudar. Isso significa que o final feliz que conhecemos nunca aconteceria, e em vez de uma história sobre encontrar o amor verdadeiro e desafiar as expectativas. E não podemos deixar de fora, nesse universo alternativo, o Lord Farquaad. Ele não gostava de criaturas mágicas e ogros faz parte dos contos de fadas. Então, possivelmente, dependendo da força que ele tomasse, se ele casasse com alguma princesa, independente de qual fosse a escolha, a Branca de Neve ou a Cinderela que o espelho mágico tinha dado a ele, ou até mesmo outra princesa, ele poderia ter ganhado muito mais força e, consequentemente, o Shrek provavelmente ia morrer lá no pântano mesmo, porque ele também odeia ogros. Enfim, Shrek se tornaria apenas um conto onde o vilão vence e a princesa ficaria presa em sua vida infeliz para sempre. Será que de alguma forma ela e o Shrek ainda poderiam se apaixonar? E a minha resposta ainda é não, pelo menos na forma de como os eventos do filme acontecem. Afinal, como eu citei, Fiona teria crescido como uma princesa tradicional, odiando qualquer traço de ogreza, e Shrek não teria interesse em uma princesa humana qualquer. Porém, existe a possibilidade remota, se o destino desse um jeito de colocar os dois juntos por tempo suficiente para ter uma convivência verdadeira. Mas, no filme, o que faz Fiona aceitar seu lado ogro
e se apaixona por Shrek é a identificação entre eles. Sem essa conexão, ela provavelmente o trataria como qualquer outro humano tratava os ogros, com medo e preconceito. Mas se de alguma forma Fiona fosse forçada a passar tempo com Shrek, talvez por causa de um conflito no reino, um exílio ou até mesmo uma fuga de um casamento infeliz, quem sabe, ela poderia começar a ver que os ogros não são apenas monstros, mas seres capazes de amar e ser amados. O problema é que, diferente da Fiona do filme original, essa versão dela não teria um instinto de ogra dentro de si, e isso significa que mesmo que passasse tempo com Shrek, ela ainda poderia não conseguir se apaixonar por ele. Talvez ela desenvolvesse respeito ou até uma amizade, mas o amor que vemos nos filmes simplesmente não aconteceria, porque eles seriam muito diferentes um do outro. Além disso, Shrek também não se abriria para ela facilmente. No filme, Shrek se apaixona por Fiona porque percebe que ela é como ele. Eles compartilham uma essência parecida, mas se Fiona fosse apenas uma princesa humana tradicional, ele provavelmente a acharia irritante e mimada, assim como ele achava das outras pessoas. Ou seja, a única forma de Fiona e Shrek se apaixonarem nessa realidade alternativa seria se Fiona fosse exposta à vida fora da realeza e começasse a mudar sua visão de mundo. Mas sem a maldição para conectá-los, essa transformação dificilmente aconteceria a tempo de um romance florescer. No fim, a maldição de Fiona foi, na verdade, uma bênção, pois foi o que permitiu que ela encontrasse seu amor verdadeiro e aceitasse quem realmente era. E você, acha que existe alguma forma de Fiona e Shrek se apaixonarem sem a maldição, ou o destino deles estava mesmo fadado a ser separado? Comenta aí o que você acha que aconteceria nesse universo alternativo. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal. Por aqui eu falo tudo sobre as animações. Se você gosta de ver curiosidades, teorias malucas, origens malucas e viajar em universos alternativos como esse vídeo, se sinta à vontade para se inscrever no meu canal, pois eu trago bastante conteúdo sobre todo esse universo incrível das animações. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui, e então até o próximo vídeo!